Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos iniciar o estudo de sequências ou sucessões, assunto de introdução ao estudo de progressões aritméticas e progressões geométricas. Barbadinha. Então, sequência ou sucessão é um conjunto de elementos dispostos numa certa ordem. Por exemplo, a sequência dos dias da semana. Só colocar assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, tem aqui um conjunto, só que esse conjunto está entre parênteses, ó, dos dias da semana. Nesta ordem eu coloquei. B, ó, sequências dos meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, assim por diante, novembro, dezembro. Barbadinha. C, ó, sequências dos números pares positivos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Apesar de ser um conjunto de elementos, a sequência ou sucessão é representada com os elementos escritos entre parênteses, como aqui, ó, temos parênteses. Os conjuntos, normalmente que se estuda, eles vêm entre chaves aqui, só que na sequência ou sucessão, ao invés de chave, a gente coloca parênteses. Essa é a diferença. E outra diferença que nós vamos ver é que existe uma ordem aqui. Tem o primeiro elemento, tem o segundo e assim por diante. Então, os elementos são chamados de termos da sequência. E se trocarmos a ordem dos elementos, os termos, teremos uma sequência diferente. É isso que eu estava dizendo. Se eu trocar a ordem de um elemento com outro, a sequência, a sucessão é diferente. Na teoria dos conjuntos, a gente troca a ordem dos elementos, o conjunto não se modifica. Agora, na sequência, não. Na sequência existe a ordem. Então, antes de nós irmos adiante nessa aula, inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe seu comentário. Então, vamos continuar. Exemplo, a sequência dos dias da semana. Se escrevermos assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a segunda aqui é o primeiro termo, terça é o segundo termo, quarta é o terceiro termo, quinta é o quarto termo, sexta é o quinto termo, sábado é o sexto termo e domingo é o sétimo termo. Agora, se escrevermos domingo, sábado, sexta, quinta, quarta, terça e segunda, o domingo passa a ser o primeiro termo, sábado o segundo termo, sexta o terceiro, quinta o quarto, quarta o quinto, terça o sexto termo e segunda o sétimo termo. Veja, eu troquei a ordem. Poderia ter trocado de qualquer forma aqui, que vai mudar a sequência. Nós representamos cada termo da sequência por uma letra minúscula seguida de um índice n, pertencente aos naturais com asterisco. Naturais com asterisco significa sem o zero, então 1, 2, 3, 4 e assim por diante, que indica a posição do termo na sequência. Então esse termo é representado por AN, onde esse nzinho aqui pertence aos naturais com asterisco, então ele vai ser 1, 2, 3 e assim por diante. Então se n é igual a 1, temos o primeiro termo, A1. Se n é igual a 2, temos o segundo termo, que é o A2. Se n é 3, temos o terceiro termo, A3 e assim por diante. Observe nos exemplos acima. Primeiro termo aqui é o A1, segunda-feira é o primeiro termo, A1, terça é o A2, quarta é o A3, quinta é o A4, sexta é o A5, sábado é o A6 e domingo é o A7, que é o sétimo termo. Agora aqui, ó, o A1 aqui, o primeiro termo é domingo, o segundo termo, A2 é sábado, o A3 é sexta, o A4 é quinta, o A5 é quarta, o A6 é terça e o A7 é segunda. Veja que na primeira sequência aqui, o primeiro termo A1 é segunda, e aqui o primeiro termo A1 é domingo, e assim por diante. Então, de modo geral, representando uma sequência desta forma, ó, entre parênteses, aí escrevemos o primeiro termo, o A1, o A2, o A3, até o AN, o enésimo termo. O AN é chamado de enésimo termo. Ele representa qualquer termo da sequência, é o termo geral. Quer dizer, se o N é 1, é como aqui, ó, se o N é 1, então temos o primeiro termo, e assim por diante. Continuando, então, ó. Uma sequência pode ser finita quando tem fim, isto é, quando possui o último termo, ou infinita, quando não tem fim, isto é, quando não possui o último termo. Nos exemplos dados, as sequências dos dias da semana e dos meses do ano são sequências finitas, e as sequências dos números pares positivos é infinita. Representação.
sequência finita, eu represento assim, A1, A2, A3, e o último eu estou representando em termo geral a N. E a infinita, A1, A2, A3, assim por diante, a N, e ele continua ali infinitamente. Então a gente usa 3 pontinhos aqui para indicar que ela é infinita. Tá? Uma sequência é uma função, onde o domínio é o conjunto dos naturais com asterisco. Tá? Então a sequência real é uma função onde o domínio é o conjunto dos naturais com asterisco e o contradomínio está no conjunto dos reais. Quer dizer, é uma função f de n asterisco em R. Tá? Por exemplo, na sequência 2, 5, 9, 14, 20 e 27, nós temos f de 1 é o A1, tá? Que é o elemento 2. O f de 2 é o A2, que é o elemento 5. O f de 3 é o A3, que é o elemento 9. O f de 4 é o A4, que é o elemento 14. O f de 5 é o A5, que é o elemento 20. O f de 6 é o A6, que é o elemento 27. Tá? Nós vamos dar, na segunda aula, vamos continuar o estudo de sequência aqui. Né? Vamos ver como é que a gente monta a sequência, né? E como é que a gente trabalha. Então inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe seu comentário.